Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Observador é 1 hora. E este é o Jornal da Uma, com a edição do Miguel Videira. Miguel, mais de 2 horas depois, ainda não é conhecida a decisão do Secretariado Nacional da UGT sobre o projeto de alteração ao Código do Trabalho. É um dia decisivo. A Confederação Sindical vai dizer se concorda ou não com a última versão negociada com o Governo e com as confederações patronais. Uma longa negociação que se arrasta há vários meses e que deixou a CGTP de fora. Não são conhecidos os detalhes do documento que saiu da última reunião. É o documento que está a esta hora a ser apreciado pelos membros do Secretariado Nacional da UGT. A reunião começou às 10h30 da manhã, ainda não terminou. E o secretário-geral do PCP espera que a UGT não dê luz verde às alterações propostas pelo Governo. Foi esse o apelo feito esta manhã pelo secretário-geral comunista Paulo Raimundo. Não será compreensível que estruturas, seja elas quais forem, que defendem trabalhadores e os seus direitos, possam pôr a assinatura em algo que vai fragilizar ainda mais os direitos dos trabalhadores. Mas pronto, cada um assumirá as suas responsabilidades. O secretário-geral do PCP reitera as críticas ao documento proposto pelo Governo, pese embora não seja conhecida esta última versão que esteve a ser negociada pela UGT e também pelas confederações patronais. A opinião contrária foi manifestada ontem à noite por Luís Montenegro, o primeiro-ministro e presidente do PSD. Entende que não há justificação para que não possa haver um acordo em torno das alterações ao Código do Trabalho. E o Presidente da República pede ao Governo mais atenção aos antigos combatentes. Diz que o tema não pode ser posto no arquivo. Uma declaração feita durante as celebrações do Dia do Combatente na Batalha. Vasco Maldonado Correia, agora aqui em direto, o chefe de Estado aproveita o dia para, mais uma vez, fazer um apelo à paz. São os combatentes mais do que ninguém, Miguel, quem melhor conhece a guerra e os horrores que traz às populações. É esse o argumento de António José Seguro, que diz por isso que servem como lembrança, os combatentes, uma lembrança importante numa altura em que a instabilidade internacional vai marcando a atualidade. Fala-se muito do combatente como aquele que vai à guerra. Fala-se menos e devia falar-se mais do combatente como aquele que conhece a guerra por dentro e por isso mesmo, mais do que ninguém, sabe o valor da paz. Quem viu de perto o sofrimento que a violência das armas provoca nas populações civis, nas famílias, nos próprios camaradas caídos, não é capaz de falar da guerra com ligeireza. É esse testemunho duro e insubstituível que os nossos combatentes carregam. E é por isso que a sua voz importa, sobretudo nos tempos de escuridão e imprevisíveis que vivemos. Sob o olhar atento Nuno Melo nesta cerimónia que decorreu à frente do Mosteiro da Batalha, António José Seguro reconheceu que nos últimos anos tem havido avanços em relação aos combatentes e às reivindicações dos combatentes, mas que não chegam enquanto ainda houver trabalho por fazer. Reconhecer avanços não basta se persistirem lacunas. A gratuidade dos medicamentos para pensionistas, a majoração dos apoios de saúde, a revisão de benefícios foram evoluções, mas ainda há caminho para andar. A dignidade daqueles que serviram a pátria não se compadece com adiamentos intermináveis. Nenhum combatente deve sentir o país pelo qual serviu que o tenha abandonado. Confio na capacidade do Governo e do Sr. Ministro da Defesa Nacional para corresponder às expectativas e às necessidades dos nossos combatentes. António José Seguro, neste discurso, na cerimónia do Dia do Combatente, discurso que ainda tem um pormenor interessante, Miguel, e que marca alguma diferença também em relação ao anterior Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que falou mais do que uma vez no tema das reparações históricas, abriu a porta a essa possibilidade. Ora, António José Seguro diz que é normal haver algum tipo de reflexão crítica sobre o ultramar, mas que isso não se pode traduzir em qualquer tipo de
ambiguidade em relação ao respeito que estes antigos combatentes merecem. Diferença face ao antigo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, aqui assinalada pelo jornalista do Observador Vasco Maldonado Correia, que acompanha estas celebrações do Dia do Combatente que, como o Vasco aqui referia, decorrem na batalha. Vamos olhar para o Médio Oriente neste Jornal da UMA. Desde o início da manhã de hoje, o Hezbollah lançou cerca de 30 rockets contra o norte de Israel. Segundo as forças de defesa israelitas, não há registro de feridos ou danos, tendo em conta que os projéteis foram interceptados ou caíram em zonas despovoadas. Ainda assim, as sirenes soaram por diversas vezes no norte de Israel. Israel que atacou vários pontos do território libanês durante a última noite. O último balanço aponta para mais de 200 mortos. Tiveram como alvo vários pontos do território libanês. Há ainda registro de perto de 1000 feridos. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão reagiu a estes ataques em entrevista à BBC. Saïd Khatibzadeh fala numa grave violação da trégua acordada com os Estados Unidos. Foi uma grande violação, uma violação grave e intencional deste cessar-fogo. Não podes ter um bolo e comê-lo ao mesmo tempo. Essa foi a mensagem que o Irão enviou, de forma bastante clara a Washington, para a Sala Oval, ontem à noite. O nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros disse também que não se pode pedir um cessar-fogo, aceitar os termos e condições, aceitar as áreas de aplicação do cessar-fogo, incluir o Líbano, exatamente o Líbano, e depois o teu aliado começa um massacre. A condenação por parte do vice-ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano a este ataque israelita que, como disse, provocou mais de 200 mortos. E vários países já condenaram o ataque israelita ao Líbano. É o caso da Ministra dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido. Para além de condenar o ataque, Yvette Cooper sublinha que é urgente incluir o Líbano no acordo de cessar-fogo entre Estados Unidos e Irão. Estou profundamente preocupada com a escalada dos ataques israelitas no Líbano. É necessário que as hostilidades no Líbano cheguem ao fim e que haja um cessar-fogo. Isto está a prejudicar gravemente a segurança e a estabilidade do Médio Oriente, a segurança de Israel e a segurança do Líbano, além de estar a ter consequências humanitárias graves. É por isso essencial que haja um cessar-fogo também no Líbano. Não é a única condenação que chega da Europa. O ministro francês dos Negócios Estrangeiros já veio dizer que os ataques de Israel são inaceitáveis e vem minar a trégua em vigor. É também esse o entendimento. O chefe da diplomacia de Espanha acusa Israel de violar o direito internacional. E indiferente às críticas, o primeiro-ministro israelita já veio dizer que os ataques contra o Hezbollah vão acontecer sempre que necessário. Benjamin Netanyahu sublinha que os ataques são para continuar até que seja garantida a total segurança da população que vive no norte do país, na zona de fronteira com o sul do Líbano, onde está implantado o Hezbollah. Antes, o chefe do governo de Israel já havia dito que o acordo de cessar-fogo de Estados Unidos e Irão não inclui o Líbano. Não é uma opinião partilhada pelo regime iraniano. Ouvimos aqui esta manhã na antena do Observador o embaixador de Israel em Portugal, foi convidado do Contracorrente. Oren Rosenblatt salientou esta ideia. Nós não atacamos Líbano, nós atacamos a organização terrorista do Hezbollah. Quando as pessoas pensam que há ligação, a verdade é que eles pensam que o governo do Líbano é o Irão e não o governo do Líbano atual. Nós queremos que Líbano vai ser controlado pelo povo libanês e não para a ditadura do Irão. O embaixador de Israel em Portugal sublinha também esta ideia. Os bombardeamentos só vão terminar quando a zona sul do Líbano, onde está implantado o Hezbollah, for desmilitarizada. A guerra na Ucrânia, os incêndios em Los Angeles e a ação do ICE foram algumas das inspirações dos vencedores do World Press Photo 2026. Foram anunciados hoje os distinguidos do maior concurso de fotojornalismo do mundo. Foram submetidas quase 60 mil fotografias por mais de 3 mil fotógrafos. São premiados 137 fotógrafos. As imagens refletem Matilde Malva Sabino, histórias comoventes sobre o impacto de acontecimentos globais, incluindo a crise climática, os cortes na ajuda dos Estados Unidos e as guerras com drones. Valéria Sniuk foi fotografada por Evgeny Maloletka a 24 de abril de 2025, sentada junto à casa gravemente danificada em Kiev após um ataque russo. Vestia apenas uma t-shirt branca, ensanguentada, também as pernas estão sujas de terra, poeira e sangue. À volta do pulso esquerdo tem uma ligadura e falta-lhe a mão. Está rodeada de 2 paramédicos, mas o olhar de Valéria Sniuk perde-se no horizonte.
E quando a doença chega sem avisar, resta a esperança. No Utah, nos Estados Unidos, Jawi Chiquendio captou a 15 de abril de 2025 o momento em que Shai e Tanner observam a ecografia da filha. O último desejo de Tanner era lutar contra o cancro a tempo suficiente para ver o nascimento da bebê. Na imagem, a preto e branco, a mãe, deitada na maca, sorri e aponta para a ecografia. O pai, sentado com uma manta pelas costas e uma cânula de oxigênio debaixo do nariz, olha com espanto como quem vê algo que nunca pensou testemunhar. Ao lado de Shai, a médica realiza o exame com um sorriso no rosto a encarar os futuros pais. Tanner Martin acabou por morrer aos 30 anos. Viveu os primeiros 41 dias da filha. Matilde Malva Sabina aqui com uma pequena amostra das 137 fotografias distinguidas. A entrega de prémios acontece no próximo dia 23 de abril em Amsterdão. Vai ser nessa ocasião anunciado o grande vencedor e os 2 segundos classificados do prémio Fotografia do Ano. 1h10. Miguel, que outras notícias vão marcando a atualidade a esta hora? É uma recomendação da OCDE. Portugal deve reduzir a carga fiscal aplicada aos salários mais baixos. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico sugere algumas medidas alternativas para compensar esta descida. Por exemplo, aumentar os impostos sobre a propriedade, que a OCDE considera que são baixos em Portugal. Defende também a eliminação de isenções que considera ineficazes, por exemplo, ao nível do IRC, o imposto pago pelas empresas. De saída, o Tribunal de Cascais condenou esta quinta-feira Nuno Pardal Ribeiro a 1 ano e 3 meses de prisão por 2 crimes de recurso à prostituição infantil, um na forma consumada, outro na forma tentada. A notícia foi avançada pelo Jornal Expresso. Nuno Pardal Ribeiro foi deputado municipal em Lisboa, eleito pelo Chega. É o ponto final do Jornal da 1.